Informação importante de última hora, o pré-candidato do Cidadania à presidência, Alessandro Vieira, deixa o partido. Em nota, ele afirmou que a consequência primeira desta postura é o crescente descrédito da classe política, também confirmado em pesquisas, mas ainda mais grave é a lacuna de representação que se alarga a cada ano no Brasil, abrindo espaço para populistas irresponsáveis. E que ingressou no Cidadania em dezembro de 2018, em um contexto de renovação política e modernização partidária que foi materializado no Estatuto com vedações a reeleições infinitas e abertura para os novos movimentos sociais. A pretensão era justamente representar o anseio popular por um partido moderno e diverso. Ao longo destes anos, tenho plena convicção de que representei este sentimento no Senado e também dentro do partido, tendo a coerência, o espírito público e a transparência como princípios norteadores do meu trabalho. E aí ele segue. Esses mesmos princípios, diante do rompimento do compromisso com renovação, com a alteração do Estatuto e manutenção de Roberto Freire como presidente, condição que ostentará por 34 anos, levam à conclusão de que é absolutamente inviável a minha permanência como filiado do Cidadania. Alessandro Vieira diz ainda que manifesta o respeito pelos filiados e parlamentares com os que ele conviveu de forma muito proveitosa nos últimos anos, em particular as colegas de bancada Leila Barros e Elisiane Gama. Os próximos passos dele serão definidos juntamente com os parceiros e construção política em Sergipe e em Brasília, com a transparência que caracteriza o trabalho. Tá aí, portanto, então, o pré-candidato do Cidadania à presidência deixando o partido. Acabei de ler para vocês a nota completa com os argumentos dele, que acabou de sair essa nota. Vou chamar a nossa Basília Rodrigues, em Brasília. Tem notícia importante por aí. Ela já chega aqui com a gente. Basília, depois de todo o trabalho que a gente acompanhou do senador, do pré-candidato, ao longo da própria CPI da pandemia e também com o contexto, o cenário eleitoral que vem se formando por aqui, qual a análise que a gente pode fazer desse anúncio, portanto, de Alessandro Vieira deixando o partido? Boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem? Olha, Roberta, boa tarde você, a quem acompanha a CNN Brasil. Exatamente, pouco a pouco as peças nesse tabuleiro político eleitoral vão ganhando, novos movimentos, espaços, e era justamente o que faltava para Alessandro Vieira ali dentro do seu partido Cidadania, espaço. Apesar da legenda ter confirmado o nome dele nesta pré-candidatura à presidência da República, na prática esta candidatura nunca foi abraçada pelos cabeças do Cidadania. Alessandro Vieira afirmava a interlocutores que, apesar do nome dele ter sido colocado aí como pré-candidato, o partido nunca havia investido nem R$1 nesta ideia de candidatura. Não queria, na prática, na verdade, alçar voos maiores. O Cidadania acabou se comprometendo aí numa federação com o PSDB e, mais uma vez, deve se vislumbrar nestas eleições de 2022 como um partido de linha auxiliar, não um cabeça de chapa. Alessandro Vieira segue o mesmo caminho feito aí pela senadora aqui pelo Distrito Federal, Leila Barros, de abandonar a legenda, já que não se identificava mais com ela. Um dos pontos aí de fricção de Alessandro Vieira com o pensamento da sua antiga legenda, agora ex-legenda, é justamente a manutenção do presidente Roberto Freire. Mais do que presidente do partido, ele é o dono do Cidadania. Isso acabava tirando a legenda da perspectiva de renovação, de novas práticas políticas, condutas quanto às alianças eleitorais e até mesmo sonho de se firmar como um partido tendo um candidato à presidência da República. Alessandro Vieira foi delegado da Polícia Civil, está aí estreando no seu mandato como Senado Federal pelo estado do Sergipe. Ele se mostrou um parlamentar de muito destaque e técnico, firmemente técnico na CPI da pandemia. Inicialmente, chegou a colocar o seu nome como possível relator da comissão. No fim das contas, perdeu ali na queda de braço para o senador Renan Calheiros. Mas coube a Alessandro Vieira alguns dos momentos altos aí da investigação. Justamente por seu caráter técnico e já de conhecimento investigativo, ele ajudava na análise das provas, na
relação de testemunhas que deveriam ser utilizadas, né, que trariam relatos contundentes para apuração sobre atos e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia. Ele fez até aqui um bom mandato e estava realmente seguindo em direção a essa pré-candidatura à presidência da República. Como o mandato de senador é do político e não do partido, Alessandro Vieira pode continuar o seu mandato no Senado Federal, mesmo sem ter legenda, mesmo sem ser mais filiado ao Cidadania. Só que, para se lançar à presidência da República, em outubro agora, se de fato isso se confirmar, ele precisa procurar um partido para si. Sim. Basília, obrigada pelas informações, pela análise dessa notícia. A gente vai seguir acompanhando, claro, voltaremos a falar sobre isso ao longo da programação.